Eu devo fazer a remada curvada com pegada pronada ou supinada? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Lembrando que dia 8 às 6 horas da tarde, segunda-feira que vem, vai ter promoção da minha consultoria. Mais informações aonde, Floquinhos? Exatamente, nos comentários. Que a remada curvada é um excelente exercício construtor de dorsais, todo mundo sabe, ativa várias regiões e trabalha muito mais a espessura do que a largura. Então a largura é visto de frente e a espessura é visto de lado, aqui ó, para trás, com costas com casco de tartaruga. Então dá uma olhadinha para suas costas, vê o que está faltando, para você poder escolher mais exercícios de puxada ou remada. Aqui faltar, você desce o pau. Porém, quando você vai na academia, quando você vai analisar os exercícios, você vai ver que existe uma remada com a pegada supinada, certo? E com a remada com a pegada pronada, a qual eu passo as duas para os meus alunos da consultoria, lógico, mas existem ali algumas diferenças. Vamos entender aqui. Lembrando que eu já fiz isso com outros exercícios, então sempre que tiver qualquer dúvida, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema. Bom, primeiro, os dois exercícios com pegada supinada ou pronada estão corretos, porque eu já vi gente falando, não, com a pegada supinada não existe, a remada é unicamente com a pegada pronada. Não é verdade. A gente pode fazer a pegada supinada entendendo sobre essas diferenças. É mais usual a gente ver o pessoal fazendo com a pegada pronada, isso é verdade. Mas eu também já vi gente falando o seguinte, não, isso aí é questão de preferência. Se de repente você quer fazer com a supinada, pode fazer, porque o que importa é o movimento, que é basicamente o mesmo e não vai mudar nada. Não é bem assim, tá? Não é uma questão de preferência ou o que você quer fazer. Existem diferenças. Claro que não são diferenças gigantescas. Afinal, são duas remadas curvadas. Então, a princípio, as duas vão recrutar os mesmos músculos. A saber, latíssimo do dorso, ou então a dorsal, trapézio, romboide, eretores de espinha, deltoide posterior, bíceps, antebraço, ou seja, pega muitos músculos ao mesmo tempo. Só que, apesar dos músculos serem os mesmos, quando você alterna a pegada, você muda a exigência de determinadas musculaturas, dando ênfase mais nessas ou mais naquelas. E isso é importante, porque nem tudo que é grande é bonito, a gente tem que ter um shape harmônico. Coisa que eu falei no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero, o link está aqui na descrição. Bom, a remada curvada com pegada supinada, ela vai trabalhar um pouco mais a parte inferior das costas, mais para baixo, mas não lá na coluna, na lombar não, tá? Tô falando da dorsal ainda. Por você girar o braço, né? A supinada vai trabalhar bastante o bíceps. Então, de repente, as suas costas já estão ok, mas o seu bíceps é fraco, você pode optar por fazer mais pegadas supinadas para dar mais estresse nele, para ver se ele responde. Tem muitas pessoas que com essa pegada conseguem levantar um pouco mais de carga. E aqui é bem questionável, porque tem gente que vai levantar menos. Quem está usando mais dos braços costuma levantar mais carga. Quem está usando menos dos braços, usando mais a dorsal, costuma levantar menos carga. Um outro ponto também é como você está segurando a barra dessa maneira, o flexor de punho também é mais ativado, diferentemente da pronada, que vai trabalhar mais o extensor de punho. Também quando você está fazendo, né, uma remada curvada, com a pegada supinada, o cotovelo ele vai passar mais próximo do tronco, diferentemente da pegada pronada, que passa mais longe. Isso traz o trabalho um pouco mais para a parte inferior da dorsal e tira um pouco do recrutamento do deltoide posterior. Então, no geral, quem quer trabalhar a parte mais baixa da dorsal faz a remada com a pegada supinada. Só que vai usar mais da sua pegada. E isso pode até porque você movimenta cargas mais altas. Se a sua pegada começar a abrir, talvez você tenha que usar straps, e aí pode não ser bem-vindo. Fazendo a remada com a pegada pronada, você trabalha as costas, ou as dorsais, mais propriamente dito, de uma forma mais igualitária, sem tanto foco na parte inferior. Usa mais trapézio e mais deltoide posterior. Então, por exemplo, o meu trapézio sempre foi um músculo muito forte. Eu evito fazer esse tipo de remada com a pegada pronada para não ativar ele ainda mais. Só que como eu não faço, historicamente, remadas com a pegada pronada, para fim de evitar isso, por exemplo, eu faço um trabalho de deltoide posterior um pouquinho mais caprichado. Então percebe como montar treino é algo complicado quando você leva realmente a sério. Não estou falando de montar um treino só para, sabe, ter uma função motor ok. Aí você, beleza, faz remada lá, não precisa nem variar muitos exercícios, pegada nem nada. Agora, para desenhar o corpo é mais exigente. Por outro lado, se você faz muita remada, né, com a pegada pronada, tá até travando a língua aqui já, você ativa menos o bíceps. Isso pode ser bem-vindo. Por exemplo, se você treinou o bíceps no dia anterior, normalmente não é o ideal fazer isso, mas vamos supor que na sua divisão, por um acaso, o bíceps ficou antes.
E aí você vem com ele cansado, na supinada você vai sentir mais, então você pode optar pela pronada. Então, resumindo, a pegada pronada vai trabalhar as costas mais como um todo, né? Porque o cotovelo vai ficar mais distante mesmo. Quando você junta mais, você consegue concentrar mais ali na parte inferior, que é o caso da supinada que a gente já comentou. Concluindo, você tem que escolher o que fica bom para o seu corpo, e você pode ter as duas, inclusive, no seu treinamento. Posso fazer a pronada e depois a supinada? Primeiro a supinada e depois a pronada? Sem nenhum tipo de dúvida. Duas remadonas é muito bem-vindo. Agora, uma pergunta que eu recebo lá no Instagram, a qual caixinha de perguntas todo dia, @LeandroTwin. Eu devo fazer mais puxadas ou mais remadas para as costas? Porque tem diferença na ativação. Então eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui para saber quando você usa puxada e quando você usa remada.